Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática normativa. Hoje é a nossa antepenúltima aula, tá? Ainda vamos falar sobre regência nominal e regência verbal. Hoje, dando continuidade às aula de concordância, né? Vamos falar de concordância verbal, tá bom? Então, vamos lá com a situação. Se concordância nominal era aquela concordância que se dá entre o núcleo nominal e os seus adjuntos nominais, a concordância verbal, evidentemente, é a que se dá entre o núcleo e o predicado verbal, né? O núcleo verbal, especificamente, tá bom? Então, qual é a regra geral de concordância, tá bom? É que o verbo vai concordar em pessoa e em número com o seu núcleo, tá? O núcleo do sujeito, tá bom? Então, eu tenho aqui as frases: eu fui ao shopping, tá? Isso está indicando, o verbo está indicando primeira pessoa do singular. Poderia não ter aí o eu, ainda se indicaria isso, né? Fui ao shopping. Nós fomos ao shopping, primeira pessoa do plural. E eles foram ao shopping, né? Que aí é a terceira pessoa do plural, tá bom? Então vamos aos casos especiais, né? Assim, a gente vai vendo mais ou menos como cada coisa vai se complexificando um pouco, né? Então, com o sujeito simples, a gente tem a seguinte regra: o verbo sempre vai concordar com o núcleo verbal, independentemente de onde esse núcleo apareça na sentença. Então, eu tenho aqui essas três sentenças para que nós contrastemos. Nós fomos ao cinema, fomos nós ao cinema e ao cinema fomos nós, tá? O sujeito é sujeito simples, né? Nós. Não confundam sujeito simples com sujeito no singular, tá? Sujeito simples é quando você tem apenas um núcleo verbal, tá bom? Ou seja, um único pronome, um único substantivo que vai fazer o papel do sujeito, tá bom? Independentemente de ter adjetivo, de verbo, tanto faz o adjunto, desde que haja apenas um núcleo nominal, tá? Então, independentemente de onde ocorra o nós, que é o sujeito da sentença, o verbo está sempre concordando com ele, ou seja, na primeira pessoa do plural, tá bom? Quando se trata de sujeito composto na terceira pessoa, tá? Aí já temos um pouco de diferença, tá bom? Olha só. Quando o sujeito antecede o verbo, ele normalmente fica no plural. Veja essas sentenças aqui, ó. A esposa e o marido seguem juntos, tá? Nós temos aqui a esposa, que é um núcleo, e o marido, que é outro núcleo do sujeito, tá? Unidos pelo conectivo i, tá bom? Mesma coisa aqui, ó. A foca e a baleia são mamíferos marinhos. Por quê? São dois núcleos do sujeito, portanto o verbo está no plural, tá bom? E na terceira pessoa, evidentemente, porque são duas palavras que são da terceira pessoa, tá? Do sujeito na terceira pessoa do singular, certo? Agora, quando o sujeito ele é sinônimo, tá? O sujeito composto ele tem duas palavras que são sinônimas, aí nós já temos uma dupla possibilidade, né? No caso aqui dessa frase, a coragem e bravura. Poderia ser a bravura, mas em geral tu deixa sem o artigo. A coragem e a bravura, ou a coragem e bravura é importante nesse país, a frase está correta. Porque quando se trata de sujeito sinônimo, você pode concordar com os dois, tá? Então ficaria no plural o verbo, mas também pode concordar com o mais próximo, né? Então, aqui outro exemplo: a decência e a honestidade reina aqui, né? O amor, a paixão, o idílio, o extasiou. São palavras que têm uma gradação, né? Mas são palavras sinônimas. Então, você pode manter o sujeito, o verbo no singular, né? Concordando com o mais próximo, mas é opcional, tá? Em geral, vai se manter realmente no plural, tá bom? Quando o sujeito composto vem posposto ao verbo, aqui ele vai ficar no plural, vai concordar com o mais próximo, tá? Então, ali estavam o menino e a menina. Nesta casa reina a paz e a felicidade. No primeiro caso, está concordando com os dois, os sujeitos são pospostos, né? O menino e a menina, sujeito composto. No segundo caso, a casa reina, tá concordando com a paz.
tá bom? Mas as duas formas estão corretas, depende do seu gosto e do seu estilo, tá? Agora, quando envolve sujeitos compostos de pessoas diferentes, isso é, primeira, segunda e terceira pessoas combinados, a gente vai ter uma regra aqui de predominância, tá? Para a concordância do verbo. No caso de eu, tu e ele, ou eu e tu, ou eu e ele, enfim, qualquer combinação que envolva a primeira pessoa, tá? O verbo vai ficar na primeira pessoa do plural, tá bom? Então vejam, eu, tu e ele vamos à praia. Isso é normal, todo mundo fala assim, não é? Mas, isso, ou seja, a primeira pessoa ela tem preferência às demais, tá bom? Mas quando se trata de falar da segunda pessoa do singular, que não é o você, é o tu, tá? E a terceira pessoa do singular, o verbo vai ficar na segunda pessoa do plural, tá? Então veja, tu e ele vais à praia. Essa terminação vais não é de segunda pessoa, ela é de segunda, desculpa, não é de segunda pessoa singular, é de segunda pessoa do plural, então equivale a vós, tá? Então vamos recapitular. Se tiver primeira pessoa, nós. Se tiver segunda pessoa e terceira pessoa, a predominância é da segunda, então fica vós, tá? Aí, no caso de mais comuns, quando a gente usa o você lembre que é a terceira pessoa, a gente pode usar como a gente geralmente usa, né? Você e seu amigo vão à praia. Como são duas terceiras pessoas, fica o verbo na terceira pessoa do plural, tá bom? E alguns casos especiais que eu trouxe para vocês, tá? Lembrando só que isso é um resuminho que a gente está fazendo, de 10 a 15 minutos. Há muitas coisas mais para a gente discutir, mas eu vou separar mais alguns casos especiais, tá bom? Os sujeitos unidos por ou, tá certo? Nós temos dois tipos de ou. Ou um ou que é exclusivo, que é uma coisa ou outra, ou um ou que é inclusivo, que equivale a tanto um como o outro, tá bom? Então veja esse exemplo aqui. Eu ou ele vai ser candidato a síndico do prédio. A concordância está correta. Por quê? Porque quando o verbo está, quando o ou ele é exclusivo, o verbo concorda com o sujeito mais próximo. Nesse caso aqui, o sujeito mais próximo é ele, portanto o verbo concorda com a terceira pessoa do singular. Então, eu ou ele vai ser candidato a síndico do prédio. Essa é a forma correta, ainda que esquisita. E veja esse outro exemplo aqui. O ladrão ou os ladrões foram pegos. Tá? Era um ladrão ou eram vários ladrões. Então, concorda com o mais próximo, fica na terceira pessoa do plural. Tá bom? Agora, quando o ou é inclusivo, aí o verbo fica no plural. Tá? Então, vejam só. Uma bolada ou uma pancada quebrariam aquela janela. Isso quer dizer o quê? Tanto uma bolada como uma pancada quebrariam aquela janela. Quando se trata de inclusão, verbo no plural, né? Então, o verbo quebrariam, terceira pessoa do plural. Só a polícia ou o Batman nos salvariam agora. Tanto a polícia como o Batman nos salvariam agora. Então, o verbo está no plural. Tá joia? Outros dois casos aqui interessantes são com a preposição com ou com nem, né? Então, Manuel com Lucas foram à praça. E nem Manuel nem Lucas foram à praça. Nesses dois casos aqui, o verbo sempre vai para o plural, tá bom? E aí a gente chega aos verbos impessoais, tá? Quais são esses verbos impessoais? Olha só, o verbo haver, no sentido de existir, mas também o verbo ter, com o mesmo sentido, tá? Se não tiver sentido de existir, não importa. Tá? Ele vai ter uma concordância normal, mas se tiver sentido de existir, ele vai ser sempre impessoal. Tá? O verbo passa de, né? A locução do verbo passa de, né? Que para indicar horas. Né? O verbo fazer com sentido de indicação de tempo. Tá? E os verbos de natureza meteorológica. Tá? Até porque não tem como a gente concordar com alguma coisa, não tem como ter um sujeito meteorológico, tá bom? Então vejam só. Outra coisa, verbo existir não é impessoal, tá? Existir, ele vai para o plural sim, se tiver um sujeito plural, tá bom? Então olha só, não importa quantas pessoas há, o verbo está sempre no singular. Há ou tem 3 pessoas na sala, tá bom? Não importa quantas pessoas há, sempre no singular. Faz 2 anos que isso aconteceu. Também não importa quantos anos tenham se passado, desde que o verbo fique no singular, tá? O verbo fazer.
Quando cheguei em casa, passava das 17. Aqui também, quantas horas for, o verbo fica no singular, tá bom? Que aí é tecido pessoal. E choveu e ventou muito ontem. Nunca vai ficar choveram, não vai ficar, tá bom? Então, sempre no singular esse tipo de verbo. São os verbos impessoais, tá certo? Então, pessoal, é isso que a gente tem para a aula de hoje. Na próxima semana, a gente vai falar de regência verbal, nominal, tá? E não se esqueçam de que vamos ter uma live sobre concordância verbal, em que eu vou falar de maneira mais detida, não só desses casos, mas também de vários outros casos que envolvem a concordância verbal, tá bem? Então, eu espero vocês lá e até mais. Obrigado.